Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. Recomeçando aqui, boa noite agora. Entrando aqui com vocês, ajustando aqui o microfone. Estava sem plugar ele no notebook. Espero que esteja tudo bem com as pessoas aqui que estão aqui nos assistindo, que vão chegando aos poucos durante todo o programa. Agradecer aí pelos comentários de ontem, pela participação nos vídeos anteriores, e atualizar um pouco os dados de todas as cidades para a gente começar o nosso bate-papo, né? Para os que vão assistir depois também, um grande abraço aí. E hoje nós estamos no segundo dia de isolamento social aqui em Ubatuba. Estamos no segundo dia em várias cidades do país, né? Eu estou no meu sétimo dia, oitavo dia que eu já tenho praticado esse isolamento. E o que eu tenho a comentar é que aqui em Ubatuba, pelo menos no centro da cidade, hoje eu não andei pelas ruas, dei uma saidinha muito rápida para ir na padaria, mas o sentimento é que está funcionando, tá? Eu participo de alguns grupos, parou um pouco aquela história de que as pessoas estão na praia e etc. Eu li num lugar que alguns turistas forçaram a questão da entrada na Praia do Prumirim. O pessoal do grupo se solidarizando aos moradores e já falando de chamar a polícia e etc. Entendeu? Então, eu acho que está pegando essa questão do isolamento aqui em Ubatuba, e eu acho importantíssimo. Existem algumas teorias a respeito aí que eu acho que são válidas, né? Dizendo que esse fim de semana é crucial. Então, saiu uma pesquisa de um banco dizendo que como a previsão do boom para nossa cidade ela é para o meio de abril, para a segunda quinzena de abril, que portanto esse fim de semana o povo precisa ficar em casa, tá? E a gente precisa ir aos poucos, mas aos poucos não, né? Rápido, sedimentando isso na nossa cabeça, tatuando que com essa previsão muito otimista de que o pico é na segunda quinzena de abril, ou seja, daqui a um mês. Portanto, nós estamos só começando essa fase de isolamento. Portanto, para todo mundo que está em casa, que está cumprindo, vamos tornar isso um hábito daqui para frente, fazer as coisas que a gente está se adaptando a fazer em casa. Já tem um monte de brincadeira de como é que é ficar com os filhos, como é que está a questão dos cachorros, né? Os memezinhos aí falando de que agora entende por que um cachorro sai correndo quando abre a porta de casa, que agora que está enclausurado e tudo mais. São coisas que a gente precisa fazer, entendeu? Para poder manter o psicológico, para poder se preparar psicologicamente, porque foi o comentário mais otimista das previsões aí, é exatamente o fato de que o pico está previsto para a segunda quinzena de abril, portanto daqui a um mês, e que é essencial para esse pico não ser um pico excessivo, que esse fim de semana é um fim de semana essencial no Brasil. Não é só aqui em Ubatuba que tem praia, não. Se a gente lembrar que nós temos no Brasil 8.500 quilômetros de litoral, a gente dá para perceber o quanto que é importante, na verdade, mesmo no Nordeste. Imagina o sol que está no Nordeste uma época dessa, que as pessoas não vão à praia, né? Então, acho que esse é um balanço para a gente começar um pouco essa questão de hoje e já coletar um pouco a opinião de quem está entrando aqui para a gente poder ir discutindo. Quero já dar boa noite aqui para Bernadette, que tem aparecido aqui sempre. Um abraço. Bernadette está falando do som aqui. Eu vou tentar fixar ele aqui um pouco mais. Melhorou, Bernadette? Deixa eu ver aqui, peraí. Também mexi aqui.
Alô, melhorou, Bernadette? Dá um retorno aqui para ver se melhorou. Dá uma boa noite para Marta Brier e também para Andréia Lazzarini, que está comentando aqui que o povo está descendo e precisa ser barrado, tá? O decreto dos prefeitos do Litoral Norte, respaldado pela Justiça Federal e tudo mais, eu vou comentar mais para frente, mas teve uma medida provisória do Bolsonaro hoje permitindo o acesso pelas rodovias federais. Então, é um erro para mim, mas vamos ver como é que vai ser essa questão. Eu vou comentar isso um pouco mais para frente. Ainda, eu acho que hoje já está pipocando em vários lugares a questão das preocupações com o isolamento, preocupações econômicas e sociais, mas eu sinto que nós temos que continuar conversando aqui hoje sobre a questão do isolamento social, das previsões da expansão dessa epidemia do coronavírus, e também a gente continuar conversando sobre o que cada um está fazendo, sobre a situação, para a gente poder ir ajudando com orientação com quem a gente convive, com denúncia para os órgãos competentes sobre essa questão do isolamento social. Está mais que claro já, acho que para todo mundo que está aqui e etc., o quanto que é importante essa atitude que nós que estamos aqui conversando agora já estamos tendo de fazer esse isolamento social físico. Nós que estamos aqui conversando hoje não estamos socialmente isolados, né? A gente está dialogando. Ontem eu comentei da gente bolar um jeito de fazer uma teleconferência, uma reunião em que a gente possa se ver pelo telefone, no vídeo aqui. Então a gente não está isolado socialmente. Na verdade, nós estamos isolados fisicamente apenas. Eu acho que essa é a nossa missão agora. Abraço para Cidinha, que acabou de fazer um comentário aqui. Já tem 10 pessoas, 12 pessoas aqui online. Então eu queria... melhorou então, né, Bernadette? Continuando aqui nessa questão. Portanto, vamos ainda conversar bastante sobre isolamento social, mas num contexto geral das coisas que aconteceram hoje. Nós continuamos vendo um aumento do número de casos. Isso vai até o pico que está previsto aqui, essa é a previsão mais conservadora, que a gente vai batalhar ao máximo para que seja esse pico, para que o pico seja nessa época mesmo, e também para que esse pico seja o menor possível e diluído para poder para atender todo mundo e na gravidade da situação. Aqui em Ubatuba, a atualização da página da prefeitura hoje mantém os 31 casos suspeitos de ontem. É a única atualização que tem em relação à comunicação. São 31 casos, né? E eu acho que vai ter uma escalada na semana que vem por conta do feriado passado, né? Eu acho que é muito claro isso, tá bom? E no Brasil hoje já aumentou significativamente, são 1.128 casos confirmados e o número de mortos subiu para 18. Nós não tínhamos nenhuma morte na segunda-feira, nós estamos no sábado, isso veio crescendo e já foi dobrando. A gente pode esperar para amanhã um número bem próximo de 30, eu acho, nessa escalada. Ou não sei se 30, mas com certeza nós vamos passar longe dos 20 mortos, infelizmente, para amanhã no Brasil. E aí, em cima das coisas que estão colocando aqui hoje, de tudo que está acontecendo e tudo mais, tem uma reportagem no site do Tijolaço com um médico sanitarista, e que ele dá uma aula. Ele era um médico que estava na linha de frente quando o Brasil enfrentou uma epidemia de cólera em 2001, bem na época, bem no verão também, e das medidas que foram tomadas. E ele coloca uma série de questões, quem puder ler depois no Tijolaço de hoje, tijolaco.com, e ele coloca primeiro da necessidade da gente realmente enfrentar isso, de ter comando, de ter
coloca como é que é a hierarquia, o papel estratégico do governo federal, que é quem detém o poder de distribuir os recursos, de contabilizar e ter uma noção do Brasil como um todo, para poder canalizar os recursos conforme as estatísticas, conforme as previsões, conforme a situação atual. Um papel tático, que é o papel do governo do Estado, de trazer para mais perto essas decisões e poder também coordenar a operação de frente, e o papel operacional dos municípios, que é quem recebe os recursos, que é quem acolhe as pessoas, que é quem encaminha os doentes graves e tudo mais. Explica muito bem como que deve ser isso, e ele coloca, inclusive, que nesse momento não existe mais particular e privado. Nesse momento, tudo é SUS. É preciso enxergar um conjunto, no conjunto, todos os leitos hospitalares particulares e públicos, todas as equipes médicas, todos os recursos, porque é uma epidemia de toda a sociedade. E o SUS já é isso, né? O SUS é um sistema único de saúde. Então, o SUS não é simplesmente só o posto de saúde, só o pronto-socorro, só o SAMU, só a vigilância. Tá? A saúde complementar, que são os planos de saúde, faz parte do Sistema Único de Saúde. São contabilizados como oferta de saúde para o brasileiro, é contabilizado, e é por isso que, por exemplo, a gente tem, para quem ganha, para quem paga imposto de renda, você deduz do valor, você deduz o plano de saúde do imposto de renda que da sua renda. Então você vai pagar o imposto de renda baseado no quanto você ganha, menos o quanto você paga de plano de saúde. Portanto, o plano de saúde de uma certa forma, é amortizado, o valor que você gasta no plano de saúde é amortizado pelo governo federal na hora de declarar o imposto de renda. Então, vejo que é importante para quem puder ler. E ele coloca exatamente essa questão, que nós temos chance. E a chance é o SUS, e a chance é enxergar o país como um todo e o sistema de saúde como um todo, se complementando. Se precisar do sistema privado para paciente do SUS, usa, e se o sistema privado precisar do SUS, também vai usar. Como já é isso hoje, né? Inclusive, né? Por exemplo, todos os transplantes nesse país são feitos pelo SUS, mesmo os de hospitais particulares. A fila de transplante é única. Não existe transplante, não existe uma fila de transplante para paciente de plano de saúde, uma fila de transplante para paciente do SUS, do setor público. Transplante, cirurgias cardíacas extensas e uma série de outras questões, é uma fila única para todo mundo. Então, eu acho importante a gente começar a aprofundar essa visão da importância do SUS, e que de agora para frente é valorizar e ter noção disso. Hoje é tudo SUS, tá? Ainda atualizando em relação à questão de hoje, os latidos são das minhas cachorras que estão em quarentena também, né? E no jornal da ONU News fala um pouco do que nós falamos ontem, né? O jornal da ONU News tem duas coisas da ONU News em português. Uma, o secretário-geral, o representante da Organização Mundial de Saúde, fazendo um alerta, entendeu? Para o risco dos jovens contraírem o novo coronavírus. Então, a ONU está alertando os jovens do mundo todo de que eles não são invencíveis. Ele fala, inclusive, essa palavra, se eu não me engano, no texto, dizendo que é preciso que os jovens tomem cuidado, porque eles também, como eles muitas vezes são assintomáticos, eles são grandes vetores, grandes transmissores da doença, mas que também existem, quando se avolumam muito o número de casos, muitos casos de jovens internados em estado grave, entubados nas UTIs, e também de jovens mortos. Portanto, fica um alerta agora da Organização Mundial de Saúde. E dentro da questão do isolamento social, que a gente já está vendo uma série de iniciativas solidárias, eu coloquei ontem aqui o edital
do Flávio Dino, governador do PCdoB do Maranhão, de fazer um edital para as pessoas poderem, para os artistas poderem concorrer a ele e fazerem shows gravados em estúdio e em casa para entreter as pessoas. No Jornal da ONU está colocando aqui também uma outra questão, que é que os escritores e os amantes da poesia, eles contam em versos como que eles estão enfrentando o Covid-19, fala aqui especificamente do Mia Couto, entendeu? Em que eles estão produzindo poesia e lendo e declamando para as pessoas com o tema do coronavírus. Então, é uma iniciativa bem legal. Eu acabei de receber, um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu recebi do meu amigo Alfredo uma gravação caseira, do Bonovox, falando sobre... o Bonovox fez uma música, isso, ele isolado em casa, no piano, em Dublin, e ele faz uma gravação com o tema do Covid, e colocando que, por exemplo, na Irlanda, essa semana que passou foi o dia de St. Patrick, que é o maior feriado da Irlanda. O Vitor, que já entrou aqui, já falou isso, que nesse maior feriado da Holanda, tal qual a Semana Santa vai ser no Vaticano, ele foi comemorado com as ruas vazias. É um carnaval para eles lá, e ele cita isso, e já tá na internet também, já está no YouTube. Portanto, são essas iniciativas. A cultura vai ajudar muito, né? Para os que dizem que cultura não vale nada, a gente vai precisar muito de cultura nesse período que a gente vai passar de isolamento, porque livro é cultura, filme é cultura, seriado é cultura, as músicas são cultura, e toda a transmissão de pensamento está cheio de gente fazendo curso online. Então, eu acho que é importante a gente ver essa questão também. E aí, partindo para notícias do nosso país, eu quero aqui cumprimentar a Maria Lula Salustriano, um abraço, Maria, o Denis Roberto, a Marina Maquiama. Ô Marina, que saudade, tudo bem contigo? Ela colocando aqui que já são 23 pessoas, a Natália Dantas. Natália, um abraço, põe o Odair na linha aí para ele escutar as coisas. O Rodrigo, que está entrando aqui, fez grandes apontamentos hoje e está colocando aqui que a Prefeitura informou hoje que o resultado dos testes feitos sairão na quarta-feira. Tem uma notícia para a gente comentar aqui sobre os testes no Brasil, entendeu? A Bernadette colocando no mesmo passo da Itália, dessa importância. Eu vou falar disso de maneira muito séria daqui a pouco. O Elias colocando que os testes precisam sair mais rápidos. O Eric respondendo aqui por causa da demanda e etc. Eu quero colocar aqui, primeiro das coisas, para a gente ver a gravidade e discutir um pouco das coisas ainda. No UOL de hoje, atualizando a situação da Itália, para a gente poder ver o quanto que é grave, já citaram aqui hoje que nós estamos no caminho da Itália. Hoje a Itália bateu de novo o recorde de mortos. Nossos irmãos italianos estão precisando muito da proteção e da solidariedade. Foram 793 mortos hoje. Anteontem tinham sido 400 e pouco, ontem foi 600 e pouco, hoje 793. Ela está com 4.825 mortos no total e está longe, e ainda não chegou no pico, porque, para vocês terem uma ideia, além dela estar batendo recordes, só hoje também bateu o recorde de casos positivados. A Itália hoje apontou 6.557 novos casos positivos. Portanto, força Itália, força Itália, força Itália. E a gente precisa de muita solidariedade. Tem um vídeo muito legal na internet, eu recebi pelo WhatsApp, de toda a contribuição que a Itália deu para a civilização, na poesia, na cultura, na arquitetura, na culinária, no jeito de ser, no jeito de viver, e criticando os países que se fecharam em ajudar a Itália. E é um vídeo muito, muito, muito tocante. Eu acho que vários já viram aqui. Quem não viu pode me chamar depois no privado, me passa o nome do WhatsApp que eu passo o vídeo, que é um vídeo muito lindo,
mostra a importância da Itália, mostra por que ela é tão visitada e coitados deles, né? Que provavelmente foi exatamente esse excesso de turismo que levou para lá essa epidemia e eles cometeram o erro de não interromper a economia e estão pagando um preço caríssimo que acho que ninguém mereceria pagar. Boa notícia em relação a essa questão de hoje, eu não sei se hoje ou ontem, pela primeira vez, pelo primeiro dia, Wuhan, na China, o início da epidemia do coronavírus, pela primeira vez não houve nenhum caso registrado, nenhum caso registrado em Wuhan hoje ou ontem, mas assim, é a primeira vez. Isso marca um ponto lá para eles de inflexão, de redução e um pouco de normalização. Eu estou querendo ver o que tem de notícia de lá local sobre como que está sendo a retomada da economia. Não vou falar sobre isso porque eu não tenho certeza sobre nada ainda. Mas para a gente poder ter uma ideia, com tudo que a China fez, com todo o fechamento econômico, com todo o isolamento social, com todo o investimento em dinheiro, em construção de hospital novo e etc., eles só conseguiram ter um dia sem nenhum caso novo depois no 80º dia, ou seja, 80 dias depois do primeiro caso. Então, a gente tem que estar fazendo conta o tempo todo aqui para fazer projeção. Então, nosso caso hoje de Ubatuba, 31 casos suspeitos continua. Os testes devem chegar na quarta-feira. Eu acho, Elias, que realmente a demora do exame pode ser fatal, mas essa é a realidade nossa, entendeu? A Bernadette falando aqui que está lendo 3 livros ao mesmo tempo, a biografia da Rita Lee, o Simplesmente Mujica e do Dalai Lama. 3 boas escolhas, hein? E, aliás, solidariedade a Rita Lee, né, que foi criticada por uma deputada sem noção, foi chamada de velha, porque apareceu num vídeo aí ensinando a lavar as mãos, fazendo a parte dela, igual todos nós estamos fazendo aqui. Então, solidariedade a Rita Lee aí, porque além dela ser parte da cultura brasileira, ela também está se expondo aí para poder a gente fazer isso. Em relação às notícias, para a gente ir interpretando e discutindo aqui, tá? Eu já dei oi pro Elias, pro Eric, o Eduardo Bezerra, boa noite, Eduardo. O Serjão, boa noite, Serjão, desde ontem. E tem uma coisa aqui da gente, para a gente conversar dos comportamentos aqui dos nossos dirigentes, para a gente poder entender o que está havendo. Ontem eu falei do consórcio que o pessoal da Bahia está fazendo para comprar as coisas na China, da oportunidade que nós estávamos perdendo com a briga para ser cauteloso para essa briga imprópria do deputado Eduardo Bananinha com a China, e ele não pediu desculpas ainda, e que a China poderia estar nos ajudando, enviando as coisas para a gente aqui. E hoje o governador Witzel do Rio, o governador Dória de São Paulo, e aqui no litoral norte, os prefeitos com o Ministério Público e com o Ministério Público Federal tinham dado as liminares para se fechar os acessos. O governador Witzel tinha fechado o aeroporto e etc., que realmente são coisas federais, entendeu? E aí o Bolsonaro, não satisfeito com tudo que ele tem feito, soltou hoje uma MP, entendeu? Chamando para ele a questão do fechamento das estradas e aeroportos. Portanto, nós daqui de Ubatuba, que clamamos tanto pelo fechamento das estradas, que clamamos tanto para que a cidade tivesse ajuda para poder fechar essas estradas, nós aqui de Ubatuba, o Bolsonaro soltou uma MP hoje, impedindo o fechamento de quem vem pela BR lá de Paraty. Se isso for levado ao pé da letra, o acesso por Caraguá também é uma BR, tá? Apesar de ser uma rodovia estadual, a rodovia Mário Covas, na verdade ela é uma rodovia estadual superposta, ela também é BR-101. E a nossa rodovia Oswaldo Cruz, ela também é uma BR, é a BR-183, que sai de Ubatuba e vai lá para Minas. Então, aqui ela tem o nome de rodovia Oswaldo Cruz e é
por convênio do governo federal com o governo estadual, administrada pelo DER. Então, o governo Bolsonaro, com essa MP, praticamente derruba essa prerrogativa de se barrar a entrada de veículos que não sejam os de trânsito essencial. Então, isso a gente precisa interpretar para jogar a responsabilidade sobre quem de fato é. Portanto, nos grupos de qual eu participo, que estão aqui me seguindo, nos grupos que a gente está conversando aqui, quando falarem a respeito de que foi liberado o trânsito, isso é por conta de que uma medida provisória superior emitida pelo presidente Bolsonaro se superpôs e obrigou realmente a manter aberto esse trânsito. Eu acho que ele não está entendendo nada, mas é isso que a gente precisa colocar, e eu acho que isso é um baita de um absurdo no momento desse de calamidade, ele não entender que se as pessoas aqui estão clamando para que feche os acessos, se o governo do estado do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, de todos os estados que forem, decidem fechar, é porque é quem está pisando aqui no chão e sabe do que está acontecendo, certo? Isso equivaleria, para a gente ter uma noção, o prefeito aqui de Ubatuba não concordar com os moradores que estão ali tentando barrar o acesso do Camburi, da Pissinguaba, do quilômetro da Caçandoca, da Fortaleza, entendeu? E fazendo barrar esse acesso, fortalecendo o que a cidade está clamando. Duda, um beijo, Duda, que está aqui nos assistindo. E eu acho que é preciso ter claro para a gente poder responsabilizar isso. A outra notícia que a gente tem que colocar aqui, para depois a gente ir juntando todas essas notícias num fio de meada, o Dória declarou hoje o isolamento em São Paulo a partir de terça-feira. Eu vejo o governador Dória fazendo um esforço para enfrentar isso, mas ele não está, na minha opinião, tendo a clareza. Ele também está cedendo às pressões que ele provavelmente está tendo para manter as coisas abertas e funcionando. E esse decreto que ele fez hoje e a entrevista que ele deu foi de tal maneira para nós daqui de Ubatuba, que tivemos ontem um decreto da prefeitura, que foi um decreto forte, um decreto que atendeu aos reclamos da população de Ubatuba, que está com medo, que está com receio de ser infectada, que quer se prevenir e se precaver. O decreto do Dória ele é muito leniente e ao mesmo tempo muito dúbio, a ponto de que, por exemplo, eu recebi hoje aqui o telefonema de um colega dentista e ele perguntando se o decreto do Dória derrubava o decreto aqui de Ubatuba, na medida em que o decreto do Dória diz que os estabelecimentos de serviços essenciais, ele coloca saúde sem especificar nada, podem continuar abertos, desde que sigam as normas. Então, teoricamente, eu creio que isso vai causar uma grande confusão, exatamente nessa medida de que ele não especifica muito claramente essa liberalização. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa que a gente precisa estudar mais. Ele é um decreto fraco. Sam, garrafinha de água para mim. E obrigado, pedindo uma água aqui. Então, mas de qualquer forma, São Paulo entrou também nessa questão do isolamento. E a gente vê aqui que está havendo, e não pode haver isso, por isso que eu falei para as pessoas lerem o decreto, o artigo que está hoje no Tijolar, para ver o quanto, para entenderem o quanto que é importante uma sincronia entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, por conta de que essa é uma disputa de todos os brasileiros e existem níveis, e cada um com a sua função sobre o que fazer. E aí o que nós vemos com essa medida provisória que o presidente Bolsonaro decretou hoje, ele está tentando tomar para si uma rédea, mas com a visão dele, que não é a visão nossa que estamos aqui na base.
que não queremos ficar doente, que queremos ter condições de resistir a essa epidemia com condição para atender aos nossos infectados que vão haver, que a gente quer minimizar o número de mortos, que a gente quer fazer tudo que é tecnicamente correto, e ele vem para fazer uma medida que é claramente uma medida de enfrentamento com os governadores. Essa é a tradução para quem for ler no UOL, para quem for ler, entendeu? A tradução da movimentação do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro em relação a essa questão dos fechamentos é uma medida ridícula, uma medida maldosa de enfrentamento para os governadores que sabem o tamanho da encrenca que está na mão deles. E eu vou falar isso aqui daqui a pouco. Sabem o tamanho da encrenca que está na mão deles. Então, vamos traduzir isso. As pessoas que estão aqui, as pessoas que a gente conhece, que gostam do presidente, que votaram no presidente, isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar. Isso não tem nada a ver com quem votou e quem não votou. Isso tem a ver com a situação atual e com o que precisa ser feito. É a sua vida também. É a vida dos seus parentes também, das pessoas que você gosta, dos seus funcionários. Portanto, é um absurdo. Entendeu? Foi um MP que, se ele quisesse atuar nisso, ele tinha que ter feito uma MP dessas, disciplinando como é que fazem as coisas, disciplinando isso lá atrás, quando começou, porque a iniciativa tinha que ser do governo federal em tudo isso. Então, é uma coisa muito complicada. E a outra coisa que a gente tem que ver quando a gente vai interpretar as coisas, por exemplo, é a entrevista que o ministro da Saúde deu ontem, quando ele dá por favas contadas que o sistema entra em colapso no fim de abril. Entendeu? A fala é incorreta. Entendeu? Porque mesmo sabendo que isso pode acontecer, é provável que aconteça, é possível que aconteça, entendeu? A fala é uma fala de quem jogou a toalha. O sistema vai entrar em colapso no fim de abril. Espera aí, se ele vai entrar em colapso no fim de abril, o que nós vamos fazer para não entrar em colapso no fim de abril? O que precisa ser feito? O que precisa ser feito para que os doentes que têm outros problemas que não a infecção pelo coronavírus possam ser atendidos nos hospitais? Quais as atitudes que eu preciso tomar? O que eu preciso transformar em UTI? O que é de ambulatório que eu posso transformar em internação? Quais são os números nesse país todo? Como que eu posso agir dessa forma? Entendeu? O que eu preciso fazer para que em abril não ocorra esse colapso? O que fez a Coreia? O que fez a China? O que nós não podemos repetir que fez a Itália? E não simplesmente jogar a toalha, e nesse momento não é uma crítica ao ministro. É porque na minha avaliação, ele reflete um pouco da limitação de atuação que ele tem, não porque não tem recurso, não porque não tem o que fazer, mas porque tem gente que não quer que ele faça. Porque tem chefia, o presidente, que não quer que ele haja fazendo o que tem que ser feito. Basta a gente ver, e aqui está tudo público, gente, e tem que ser visto o fato, tem que ser visto a atitude, entendeu? Basta a gente rever a entrevista que o presidente deu ontem no programa do Ratinho, entendeu? Em que ele desdenha da questão de que vão ter algumas mortes, de que tem que diferenciar a morte de quem tinha agravo e que já ia morrer de qualquer jeito, e que nesse ponto vai também algumas pessoas que não têm agravo, e ele simplesmente fala assim, vai acontecer, mas eu lamento, o que não pode é parar a economia. Peraí, não para a economia e morre o seu pai? Morre a sua mãe? Morre os vizinhos que você gosta? Morre as pessoas queridas? Morrem as lideranças que são tão necessárias para todos os municípios? Que negócio é esse de lamentar a morte sem fazer nada? A gente lamenta uma morte depois que ela ocorreu, quando se fez tudo para que se salvasse aquela vida. Essa é a conotação que está sendo dada. E a gente está aqui exatamente para as pessoas poderem começar a entender, para a gente poder responsabilizar essas pessoas. Entendeu? E nesse momento aqui, não tem politização de nada. É coisa técnica, é coisa de salvar a vida. Entendeu? É coisa de cada um, entendeu? Ver o que pode fazer. O nosso papel. Entendeu? Estamos em casa aqui.
Agora, o papel do governo federal, que é o papel de organizar tudo, de ajudar a bloquear, fazer o isolamento social, de prover recurso para o SUS, pondo médico para atender as pessoas, montando UTI de emergência de maneira planejada, onde sabe que mais vai precisar, comprando luva, comprando máscara para distribuir para todo mundo. Tá cheio de áudio aí de gente que trabalha no serviço de saúde falando que tá racionando máscara. Que absurdo! De quem trabalha, porque para a população já não tem para comprar. E precisava estar provendo isso, importando de onde fosse, colocando a indústria nacional para fazer máscara. Não é um negócio de tecnologia de ponta para fazer, para ter oferta, entendeu? De graça para quem é funcionário, de graça para quem é população de risco, entendeu? Para preservar, porque já está provado. Vai para todo mundo esse negócio, entendeu? Então muita revolta nessa questão aí. E muita questão aí, Ademar, meu irmão, um abraço, meu irmão, Patrícia, boa noite de novo. E aí, em relação a isso, então a gente já percebe o quanto são essas questões. A Prefeitura de São Paulo, isso tudo está no UOL hoje, as últimas coisas que eu falei, tá? A Prefeitura de São Paulo, que decretou primeiro do que o governador o isolamento social e o fechamento dos bares do centro e de tudo mais, dos restaurantes, diferente daqui de Ubatuba, só delivery não pode nem abrir, e eu já falei ontem aqui que nós precisamos rever essa questão de restaurante abrir aqui em Ubatuba da mês-dia às 3, eu já falei isso, eu acho que está cada vez mais patente isso, o grupo de empresários ao qual eu tenho acesso em grupo de WhatsApp está muito consciente disso, há uma crítica muito contundente a essa questão de ter os restaurantes abertos de meio-dia às 3, a gente precisa corrigir isso logo, mas a Prefeitura de São Paulo, e eu vou falar daqui por que o prefeito está fazendo isso, a Prefeitura de São Paulo já está providenciando o hospital de campanha, o hospital militar, o hospital de época de guerra, já está providenciando a montagem desse hospital no Pacaembu com 200 leitos e no Parque do Anhembi com 1.800 leitos. A Prefeitura da cidade de São Paulo está preparando 2.000 leitos de hospital de campanha para atender. E aí com planejamento, porque vão para esses hospitais, não os que precisam de UTI, vão para esses hospitais doentes vários, que podem ser atendidos em ambulatórios e tudo mais, para liberar a vaga de UTI. E tem várias outras cidades no Brasil fazendo, nós vamos começar a pensar em como fazer isso. Aqui já está colocado essa questão que precisava, o governador Dória, isso ele não falou em nenhum pronunciamento ainda público, por isso a cobrança aqui de novo, para que quem puder cobrar, entendeu? Não está falado, a não ser os prefeitos do litoral que disseram que estão conversando com o governo do estado, se é possível montar um hospital de campanha num lugar que está coberto como o Anhembi e o Pacaembu, é possível montar um hospital e pôr para funcionar um hospital regional. E é preciso um pronunciamento da Diretoria Regional de Saúde, ou do governo do estado, ou do secretário de saúde do estado, dizendo que isso vai ser feito aqui no litoral norte, tá? Mas a prefeitura da cidade de São Paulo já está fazendo essa questão. E aí, para ir no que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, nos comentários aqui, vindo lá de cima, de quem veio, deixa eu ver aqui, a Patrícia dá boa noite, o Ademar também já deu boa noite, falando pobre de nós, com esse Bozo, a Bernadette colocando aqui, eu também tô achando que pobre de nós, viu? E a Patrícia colocando que agora nós vamos ter que aceitar, por conta dessa MP do governo federal, de que a porteira foi aberta de novo para os turistas virem. A prefeitura fez um vídeo bem legal, a prefeitura de Ubatuba, para quem tiver ele, que mande para quem não é de Ubatuba, que é um vídeo bem legal, do que eu já falei ontem da campanha, de que é para as pessoas adiarem a vinda do Ubatuba e não cancelar. E a prefeitura fez um vídeo nesse sentido, de que as nossas 100 praias esperam por todo mundo depois que passar a epidemia do coronavírus. É uma propaganda, eu achei bem positiva, e a gente precisa fazer para que essa porteira aberta pelo governo federal, viu, Patrícia, seja revertida pela consciência dos turistas, de nos proteger.
E o Antônio está falando aqui exatamente da decisão do Dória que era por fechar as estradas e que o presidente continua achando uma gripezinha. E é isso que já vou colocar aqui, só acabar os comentários aqui. A Fátima Félix, um abraço, Fátima. O presidente, vou falar aqui, viu, Sergião, mas lembrando, Sergião, ali, o presidente falou na entrevista dele ontem que tem que abrir as igrejas, pelo amor de Deus, aos pastores, aos padres, aos mestres, aos mestres e aos líderes das igrejas espíritas, pelo amor de Deus, não façam isso. Não sigam o exemplo insano que está pedindo o presidente nosso da República. Um abraço para o Fábio Veloso, que esteve aqui ontem. A Bernadette pedindo rigor aqui, porque para a gente não se contaminar. Temos que clamar muito por isso, viu, Bernadette? E bora cobrar, né, Fabinho? Cobrar do governo federal, do governo estadual. E, gente, é fazer o que se cobra aqui nas redes sociais, ir no Twitter do Bolsonaro, ir no Twitter do ministro da Saúde, ir no Facebook deles e sentar comentário nisso, ver se tem ouvidoria, ver do governo do estado pedindo essa ajuda e falando exigindo essas ajudas, tá? A gente precisa, entendeu? Nesse momento agora, sabe? Não dá pra gente entender esse problema como sendo um problema econômico. Os bancos, o mercado financeiro, o grande capital internacional, eles veem as pessoas como número, eles veem a pessoa como força de trabalho, eles veem as pessoas como gasto. Esse não é o momento disso, esses caras estão errados, o que está acontecendo mostrou que isso está errado. Entendeu? Nós temos que olhar as pessoas, entendeu? Como sendo as pessoas próximas, como sendo uma riqueza. Entendeu? É o trabalho de pessoas que enriquece uma nação, que enriquece o mundo. Entendeu? É a cultura feita pelas pessoas. E nesse momento, o que significa cuidar das pessoas? Significa investir muito em saúde, significa investir muito em educação, significa ter direito social. Nesse momento agora, está chegando a hora aí. Agora, daqui a pouco tempo, da gente discutir muito a assistência social. Já tem que ser discutido, o Rodrigo falou aqui ontem isso. Já tem que ser discutido a questão do amparo social aos mais vulneráveis, da manutenção do emprego. Tudo isso é assunto de gente. E tudo isso é tratar gente como gente. A gente fica aí com o direito dos animais, preocupado com o aquecimento global, preocupado com a natureza, preocupado com a manutenção do ecossistema, e nós somos parte disso. Portanto, a preservação, isso tem muito a ver com a questão de o que está acontecendo, tem muito a ver com essa questão do aquecimento global, porque tem a ver com a ganância que tá esse mundo, com a busca do lucro a todo custo. E não são as pessoas que estão buscando isso. Isso são as pessoas jurídicas, que são os bancos, que são as grandes transnacionais, que é o mercado financeiro de quem ganha dinheiro com especulação, com alta do dólar, com queda da bolsa, com subida da bolsa. O povo que trabalha produz. Qual hotel, qual pousada, qual açougue, qual padaria, qual dentista que funciona sem o trabalho das pessoas? Está muito claro, vai ficar muito claro isso, entendeu? E portanto é isso que nós precisamos prestar atenção. O grande debate vai ser isso. O presidente Bolsonaro, junto com o falastrão do Trump nos Estados Unidos e vários outros, tem a posição, e essa epidemia veio num momento do mundo em que vários países estão com essa posição, entendeu? De que é tudo pelo dinheiro, de que é tudo pelo individualismo. E aí eu acho que procurem na internet a posição do Emmanuel Macron, que é o presidente da França, liberal ao extremo, propondo um monte de reforma na França, de tirar direito de trabalhador. O que ele fez? A primeira das coisas, quando ele decretou todas as medidas de emergência, suspendeu a tramitação de todas as reformas que estavam em curso, que atingiam os trabalhadores. E fez uma declaração ontem, que eu falei dela aqui, e achei até que era fake. Mas me parece que não é fake, em que ele, como liberal, fala que precisa ser revisto o jeito como o mundo está sendo governado, o jeito como o mundo está sendo tratado, que precisa ser revisto
E que saúde, educação não podem ficar na mão do mercado. Não podem ficar na mão da iniciativa privada, porque elas são patrimônio e que é nesses momentos de crise que a gente vê como que são necessárias essas coisas. Porque a solidariedade, ela vem de educação, de ser educado para a solidariedade, de ser educado para ter consciência de que o todo é mais importante do que o individual. A saúde é isso que nós estamos vendo agora, na hora do vamos ver, entendeu? É o poder público quem tem que estar ali. E é assim com os direitos sociais, é assim com as compensações financeiras que vão ser necessárias. Portanto, eu acho que essa é uma questão para a gente poder discutir. E eu quero que, nessa questão de primeiro a gente salvar o povo antes de conversar mais de economia, por isso que eu falei aqui no início já, de que a gente precisa continuar discutindo o isolamento, entendeu? O Eric fala aqui a respeito do transporte público. Eu tenho dúvida ainda nesse momento em Ubatuba, viu, Eric? Porque talvez muita gente para vir para o hospital ou para ir para um posto de saúde precise dele. Mas eu não descarto essa necessidade. Eu só ainda não estou seguro de que, na minha opinião, de que seja o correto, entendeu? O Rodrigo está colocando aqui que o prefeito de Caraguá tomou posição hoje criticando a posição do governador João Dória em relação às rodovias e cobrando a abertura imediata do hospital regional. Perfeito, prefeito Aguilar Júnior de Caraguá. E quem tiver acesso a esse vídeo precisa replicar para mostrar que, assim, eu concordo com esse vídeo. Eu quero o hospital regional aberto para o enfrentamento do coronavírus. Depois, equipa ele com o que precisa equipar. Nós precisamos muito desse hospital regional e inaugura do jeito que tem que inaugurar. Mas agora, governador João Dória, é hospital regional para a gente aqui do Litoral Norte se sentir seguro, para a gente aqui do Litoral Norte poder saber que vai ser atendido quem precisar e até, inclusive, se a gente agir bem pra caramba, que esse hospital regional possa servir para receber gente de fora do Litoral Norte. Essa é a posição. Obrigado pela lembrança, o Rodrigo. Nádia está perguntando aqui. Nádia, um abraço, minha querida Nádia. Cuida da mãezinha aí. Como ficam os moradores de rua em Ubatuba? Eu estou muito preocupado. Ontem eu falei que eu já tinha encontrado com 3. Hoje passou aqui em casa um dos meus conhecidos que são moradores de rua e eu falei para ele que eu ia dar comida e dei comida para ele. Falei, vai para casa, dei comida para ele assim suficiente para ele, pelo menos hoje. Falei, amanhã vai para casa agora, come, amanhã você pode passar de novo aqui que eu te dou um pouco mais, entendeu? Rosa, muito boa noite, minha querida Rosa. O Fábio aqui perguntando como a gente pode mobilizar. É isso, Fábio, é fazer o que a gente está colocando aqui. E a Patrícia colocando se não dava para montar um hospital no centro de convenções. Eu te falo que eu já passei isso há 2 semanas para o prefeito Sato, para ele preparar o centro de convenções para receber gente, se preciso, gente para ficar em isolamento. Eu já dei essa ideia para ele. Muito bom você ter sugerido, porque é mais uma a sugerir essa questão, entendeu? Obrigado, Fátima, pelo elogio. Fábio, capitaneie esse abaixo-assinado online para o governador aí, que eu tenho certeza que ele vai ter uma adesão danada. Faça isso. A Bernadette está dizendo aqui que o Sato também fez uma live. Bernadette, depois online pelo WhatsApp me manda o acesso que eu vou divulgar, porque se o prefeito Sato fez uma live a esse respeito, parabéns para ele também, e a gente vai ajudar a cobrar igual o Fábio colocou aqui, entendeu? O Bira, que esteve aqui ontem, está colocando o que a gente já falou a respeito da nova posição do Macron, do que a gente está vendo aqui, que não existe para essa crise sanitária que a gente está começando a viver aqui, não há saída liberal, não há saída pelo mercado, entendeu? A saída é via Estado, a saída é via setor público, a saída é o Estado investir pra caramba agora na saúde das pessoas para a gente sair dessa, e depois disso o Estado também investir para dinamizar a nossa recuperação depois, porque a gente vai sofrer economicamente muito. Dona Geni Xavier, minha querida Vera Verão, beijo para você. Eu esqueci de citar seu nome na de ontem, você veio todas as vezes aqui. Um beijo, muito, muito obrigado, tá? E eu quero, gente, para a gente ir terminando aqui, porque nós estamos já com quase 1 hora, a garganta já está ficando seca, mas graças a Deus sem tosse.
E eu quero colocar aqui uma coisa para que vocês depois vejam, para que depois vocês reflitam, para a gente ver o tamanho da dimensão que é e de por que a gente precisa lutar tanto por tudo isso que a gente falou aqui. Para o presidente Bolsonaro deixar de fazer gracinha com a China, pedir desculpa e ir lá pedir ajuda, para o governador Dória ser mais rígido e ampliar as restrições que ele fez, para a gente apoiar o que fez o governador Witzel no Rio de Janeiro e etc. Bolsonaro hoje, assim como o presidente Trump, prometeu a cura para a vacina por conta da notícia de que tem um medicamento que está sendo usado, etc, 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 etc. Entendeu? E hoje eu vi um vídeo, gente, que eu fiquei estarrecido com o vídeo, que muitos de vocês devem ter visto. É um vídeo do hospital da Prevent Senior, se eu não me engano, em que tem um médico e uma médica, e eles colocam uma boa notícia de que eles estão iniciando pesquisa com esse remédio que está sendo anunciado. Eu não vou falar o nome dele aqui, cada um que procure, mas não compre, entendeu? Com os pacientes graves de Covid, e essa era a boa notícia que eles estavam dando, entendeu? Mas dizendo depois, na entrelinha, que não era para ninguém comprar, que era ainda só uma pesquisa, que tinha efeito colateral e etc. Devia ter ficado quieto. E sabe como eu interpreto esse vídeo? Quem tiver a oportunidade de ver, porque eu não vou repassar ele para ninguém. Esse vídeo é do hospital e do plano de saúde em que morreu a primeira pessoa, em que morreram e que depois confirmou mais algumas mortes. Esse plano de saúde, esse hospital foi vistoriado pela Vigilância Sanitária de São Paulo, onde teve apontamentos na falta de fluxo de apontamentos e etc. E é um plano com muita gente, é um plano de gente que tem dinheiro, e eu vejo esse vídeo como sendo uma tentativa deles de marketing, de não se expor negativamente com as mortes que estão ocorrendo e etc. E eles foram lá e anunciaram uma boa notícia de que está fazendo. Gente, esse remédio não vai sair com resultados confiáveis durante essa epidemia que vai ter aqui. Portanto, não dá nem para ficar falando de remédio nesse momento. Deixa os pesquisadores trabalharem, deixa os pesquisadores do Brasil estão trabalhando nisso. O remédio é um remédio usado aqui no Brasil para quem tem lúpus, para quem tem malária persistente, mas não é para usar para o coronavírus ainda. Ele tem efeito colateral e pode matar, entendeu? As pessoas que estão graves de coronavírus, mas que também tem problema cardíaco, porque ele acelera os batimentos cardíacos, ou então ele dá arritmia cardíaca. Portanto, olha o tipo de coisa que a gente precisa interpretar. Portanto, não tem remédio para isso. E aí o Bolsonaro vai e promete a cura, assim como o Trump. Se tiver e sair, ótimo, mas não promete, porque nós precisamos porque se não der certo, nós precisamos estar em isolamento para poder diminuir a curva de infestação. Vocês entenderam a gravidade? Então repassa isso para as pessoas. Quando chegar algum vídeo desse sobre remédio, não repassa, mastiga a notícia, reflete. Se quiser, pode me mandar aqui em box, que eu estou estudando isso direto, mas não repassa nada sobre remédio. Agora é hora de falar de isolamento social, da necessidade que ainda tem de evitar esse pico no final de abril, de tentar que esse pico não seja mais tarde, não se prolongue. Tá? E aí a análise que eu fiz hoje para a gente dimensionar e para vocês entenderem o que significa as atitudes de algumas pessoas que estão à frente dessa questão. Todo mundo conhece o dono da cadeia de lojas Havan. É um dos bolsonaristas mais fanáticos, fica gravando live, gravando vídeo, todo de verde e amarelo, como se ele fosse o único patriota desse país, entendeu? Como se nenhum de nós aqui fosse patriota e defendesse o Brasil. Ele gravou um vídeo, anteontem eu acho, entendeu? Da posição dele dizendo a respeito da economia. Foi uma live de 52 minutos, eu não tive paciência de assisti-la inteira, porque eu já vi assim, o resumo dela, falando que nós íamos entrar numa crise muito profunda, na maior crise da história, parará, e só falando de economia, falando dos desempregados que ele poderia gerar, ou seja, para ele os seus empregados são força de trabalho, são gasto.
Não falou em momento nenhum do que ele poderia fazer para fechar as lojas e manter os empregos. O que ele precisaria, tá? Mas ele fez esse vídeo e o principal desse vídeo é a indução ao erro que o início do vídeo dá. Vocês assistam, tá? Ele começa dizendo, entendeu? E fazendo uma comparação da Itália, dizendo que a Itália é um país do tamanho do Maranhão, tá? Dizendo que a Itália é um país do tamanho do Maranhão, certo? E fala que enquanto a Itália tem o número de habitantes por quilômetro quadrado da Itália é de 200 habitantes por quilômetro quadrado na Itália, e que o Maranhão tem muito menos, aí ele começa a falar que é um absurdo o Brasil adotar as mesmas medidas que a Itália, porque se a Itália, que é do tamanho do Maranhão, e o Maranhão tem muito menos habitantes por quilômetro quadrado que a Itália, então, portanto, a gente não precisa adotar as mesmas atitudes. Eu fiz isso porque num dos grupos que eu estou, foi colocado esse vídeo como dúvida se era necessário fechar ou não, e na hora eu peguei e captei o que ele quis dizer, e eu coloquei que quando a gente fala em habitantes por quilômetro quadrado, para que todo mundo entenda, isso significa densidade demográfica, ou seja, o quanto de gente se acumula por uma determinada área. Então, a Itália, 200 habitantes por quilômetro quadrado, está vivendo o caos que ela está vivendo hoje. E ele está dizendo que o Maranhão tem muito menos habitantes por quilômetro quadrado e que, portanto, não precisa das mesmas questões, e coloca isso como sendo um mapa do Brasil, como se a realidade do Brasil toda fosse essa. Isso mostra exatamente, primeiro, o despreparo dele para discutir coronavírus. Um baita de um empresário com despreparo. É muito triste ver um empresário desse tamanho com tanto despreparo para discutir essa questão. E também com a má intenção que ele tem para nos induzir de que não é preciso o isolamento social. E é aí que eu quero colocar para vocês. A Itália tem 200 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a concentração de pessoas, tem um dos melhores sistemas de saúde da Europa e tem uma concentração de leitos de UTI por habitante maior que a do Brasil. Então eles têm mais leitos de UTI disponível por habitante do que o Brasil, tá ok? Então essa é a situação. Olhem o que eu vou colocar para vocês aqui então. A Itália, com o caos que ela tem, com um sistema de saúde bom e com mais leitos de UTI por habitante do que o Brasil, moram 200 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que a capacidade de contágio, quanto mais gente junta, mais contágio. Por isso que a gente está dentro de casa, tá? A densidade demográfica do estado de São Paulo, e todos os dados que eu vou citar aqui são dados oficiais, que eu pesquisei no Google, vocês podem confirmar. Quem está aqui não vai embora, porque isso é importante para a gente entender. A densidade demográfica do estado de São Paulo, nosso estado de São Paulo, ela é de 179 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, o estado de São Paulo, que tem uma oferta de leitos UTI menor do que a da Itália, e um sistema de saúde nosso, como ele é único, ele também não é tão completo como o dela, tem a mesma densidade, praticamente 90% da densidade demográfica da Itália. Portanto, o que está acontecendo na Itália, nós podemos esperar 90% do que está acontecendo lá. Ou seja, é coisa pra cacete. Multipliquem por 3 o que está acontecendo na Itália, a nossa população é 3 vezes mais, mas a população do estado de São Paulo, ela é pouco menor do que a população total da Itália. Então, contabilize a Itália com 4.825 mortos, com mais de 20 mil casos, 30 mil casos, os números de São Paulo tendem a ser, os números do estado de São Paulo tendem a ser parecidos com esse, tá? Assustou? Presta atenção agora. A região metropolitana de São Paulo, que inclui a Grande São Paulo, Guarulhos, Osasco, Diadema, o ABC todo, Carapicuíba, Franco da Rocha, Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu, Ribeirão Pires e tudo mais. Essa região metropolitana de São Paulo, a densidade demográfica da região metropolitana de São Paulo
é 7.803 habitantes por quilômetro quadrado. Presta atenção nesse número. A região metropolitana de São Paulo equivale a uma densidade demográfica de 36 vezes a da Itália. Então pega o caos da Itália e multiplica por 36. Esse é o tamanho da bucha que está sentado o governador do estado só na região metropolitana de São Paulo. Quando a gente pega como é que se diz? A densidade demográfica, desculpa, me fugiu o nome. A densidade demográfica. Então a situação nossa é muito mais alarmante do que a da Itália, porque a gente já sabe o que aconteceu lá, sabe que nós estamos no mesmo passo, nós não estamos na frente deles em termos de previsão, estamos correndo atrás, temos que correr pra caramba. E a situação da cidade de São Paulo, da região metropolitana, a região metropolitana de São Paulo é 2.659 habitantes por quilômetro quadrado, equivale a 10 Itálias, a região metropolitana. A cidade de São Paulo é que tem 7.803 habitantes por quilômetro quadrado, que equivale a 36 Itálias. Por isso que o prefeito de São Paulo está preparando 2.000 leitos de hospital de campanha. E está tentando reduzir e fechar tudo, para ver se dá conta de pôr todo mundo no hospital. Para dar conta do pico ser mais suave e mais extenso. Essa é a gravidade da situação lá. E aí vocês imaginam a quantidade de paulista com essa capacidade de contágio, de paulistano e de paulista da região metropolitana, que veio para cá nesses últimos fins de semana. Fora que São Paulo é a cidade que mais recebe turista internacional do país, é onde mais chegam voos internacionais, etc, etc, etc. Portanto, o senhor João Dória é governador, o presidente Bolsonaro, entendeu? Precisa ajudar o prefeito de São Paulo, precisa ajudar toda a região metropolitana para que isso não se expanda mais e precisa ajudar o Brasil como um todo, porque o tamanho da coisa aqui é muito grande. Trazendo para a realidade aqui de Ubatuba, e quem não é de Ubatuba que pode fazer isso para a sua cidade, é só buscar densidade demográfica. Entendeu? A densidade demográfica do Vale do Paraíba é 153 habitantes por quilômetro quadrado. Contabilizando que o SUS é regional, então os leitos de UTI que nós temos no Vale do Paraíba são para a nossa população, nós temos que o Vale do Paraíba equivale a 3/4 da Itália de catástrofe. Não em números absolutos, porque nós temos menos habitantes, mas da quantidade de sofrimento que vai ter. Então equivale a 75% do que é a Itália hoje. É coisa pra caramba, porque o sofrimento dele está lá imenso. E para quem é de Ubatuba, a densidade demográfica de Ubatuba é de 125 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, nós somos aproximadamente 60% do que é a Itália. Com o agravante que, tal como a Itália, a gente recebe turista pra caramba. Então isso é o motivo pelo qual a gente tem que se preocupar pra caramba e o motivo pelo qual a gente precisa cobrar mais e mais e mais de todas as autoridades envolvidas para que elas façam os investimentos necessários, tomem as medidas necessárias e que a população que está aqui fique em casa, meu. Fique em casa para não morrer, fique em casa para não ficar doente, fique em casa para não pegar o lugar de outro na UTI, que vai precisar mais. Essa é a dramaticidade. E aí a gente começa a entender a posição de outras pessoas. Quer ver o que eu estou dizendo isso? Densidade demográfica do Distrito Federal. Entre estados, é a maior densidade demográfica do Brasil, é o Distrito Federal. 444 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso que eles lá se anteciparam e já fecharam uma série de coisas lá. Por isso que o Senado fechou, por isso que o Supremo fechou, por isso que a Câmara fechou. Porque eles têm essa informação de lá. De que a concentração demográfica lá é muito grande e o potencial de lá é muito grande, porque não é só Brasília, é todo o entorno que tem um monte de aglomerado de gente e que vai trabalhar em Brasília. É um monte de faxineiro, de pedreiro, de encanador, de eletricista, de enfermeira, parará, que mora no ao redor e que vai de dia trabalhar lá e pode propagar a questão. Olha por que a posição do governador Witzel. Rio de Janeiro tem 365 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o estado do Rio de Janeiro, enquanto nós de São Paulo somos quase uma Itália, o estado do Rio de Janeiro é 2 Itálias.
o estado como um todo. Por isso que o governador está tomando essas medidas lá. E o sistema de saúde dele é pior do que o nosso de São Paulo, em termos de SUS, em termos de oferta. Não é a mesma coisa. São Paulo é o estado mais rico do país, lembrar disso. Então, o governador Witzel está isso. Quer ver mais, assustar mais no Rio de Janeiro? A cidade do Rio de Janeiro tem 5.597 habitantes por metro quadrado. Portanto, a cidade do Rio de Janeiro tem um potencial de ser de uma catástrofe equivalente a 25 vezes a da Itália. De novo, não em números absolutos, em quantidade de sofrimento, em proporção de número de mortos e infectados. Quer outra? Zona norte do Rio de Janeiro, a zona mais populosa. A zona norte do Rio de Janeiro tem 10.185 habitantes por quilômetro quadrado. Maior densidade demográfica do Brasil, região norte da cidade do Rio de Janeiro. Equivale a 40 Itálias, meu. 40 Itálias. Por isso que o governador de lá está tomando as medidas que está tomando. Fez um vídeo hoje muito legal, pedindo para as pessoas ficarem em casa nesse fim de semana, com depoimento de médico, de enfermeiro, de policial militar, de bombeiro, de guarda civil, entendeu? Foi um vídeo muito sério que ele fez hoje, pedindo para as pessoas da cidade do Rio de Janeiro, ficarem em casa. Ficarem em casa nesses próximos dias para não ter contágio, não ter muito contágio nesse final de semana, entendeu? Por isso que ele está desesperado, fechando tudo, porque ele sabe o tamanho da explosão que pode ter lá, tá? Outro dado para a gente poder entender governador e por que o Bolsonaro hoje já não está tendo comando em relação a esses governadores, enquanto ele insiste nessa postura, porque não vai cair no colo dele. Quem está perto do doente é o prefeito e o governador, tá? Goiás. Baixíssima densidade demográfica, 18 habitantes por quilômetro quadrado, 10% da Itália. Está tranquila Goiás? Mais ou menos, sabe por quê? Goiânia, 1.471 habitantes por quilômetro quadrado, dá 7 vezes a Itália. Todo mundo viu aqui o governador Ronaldo Caiado, liberal, de direita, entendeu? Um dos caras que mais atacou a esquerda. Ele mesmo fala no vídeo que é um dos 3 únicos governadores que ainda apoia o presidente Bolsonaro. Ir lá para o meio do povo, sofrer vaia e ser expulso da manifestação do dia 15, mandando o pessoal ir para casa para não se manifestar. É porque ele é médico e ele sabe que o protesto era em Goiânia. E ele sabe o tamanho da bomba que está para explodir lá em Goiás, tendo um potencial de contaminação e de sofrimento que equivale a 7 vezes a concentração de pessoas na cidade. Dá para entender? Agora que a gente vai conseguindo entender do porquê desses posicionamentos e de porquê que a gente precisa colocar essa questão da responsabilidade do governo Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, de quem os defende, entendeu? Nessa catástrofe que está armada e que a gente precisa desarmar. E se a gente faz a nossa parte aqui ficando em casa e os que ficarem doentes, que vão ser muitos mesmo assim, não tiverem a política de assistência pelo governo federal, não importar máscara, respirador, etc., não vai adiantar nada a gente saber isso. Serve para a gente ter a gravidade da situação, para a gente ficar em casa, entendeu? E poder ver isso. E eu vou finalizar aqui com uma ironia para quem puder ir lá e cutucar e fazer a cidade de Brusque, que é a cidade sede da Havan, se tiver alguma coisa ruim lá, saber que foi de lá que saiu um dos maiores defensores de que se deve pensar no dinheiro e não nas pessoas. A densidade demográfica de Santa Catarina é 70 habitantes por quilômetro quadrado. É 1/3 da Itália. E o governador de lá, que é da polícia, está tomando as medidas de restrição. Hoje tem um vídeo do prefeito de Florianópolis, um baita de um vídeo, em que ele mostra de maneira muito didática por que as pessoas precisam ficar em casa, por que elas precisam não ficar doentes para desocupar os leitos da UTI. Um vídeo muito legal do prefeito de Florianópolis a esse respeito, entendeu? Mesmo Santa Catarina tendo essa questão, mas 70% da Itália é coisa pra caramba, nós tínhamos que ter 0, não ser igual a Itália, nós precisamos mirar o que a Coreia, Tailândia, Singapura, Hong Kong fizeram, o que Wuhan fez para poder, depois de 80 dias, não ter nenhum caso. Mas olha só, Brusque é a cidade sede da Havan. É de lá que ele gravou os vídeos.
É de lá que, que o Luciano Hang fica falando essas besteiras, tá? A cidade de Brusque tem 372 habitantes por quilômetro quadrado. E eu sei porque eu conheço lá. É uma área pequena e é uma cidade com muita concentração de renda. Ou seja, Brusque é 2 Itálias. Portanto, se vocês conhecem alguém de Brusque, não sei o que, manda ficar em alerta, manda eles verem bem esse vídeo do Luciano Hang, porque se acontecer alguma coisa lá, ele tem responsabilidade, porque um cara que mora numa cidade, que tem a sede de uma empresa lá, que é uma baita de uma empresa de caráter nacional, que recebe dinheiro do BNDES, dinheiro do povo brasileiro, falar isso de maneira inconsequente, vai precisar ser cobrado. Vai precisar ser cobrado. Entendeu? Então, gente, eu queria colocar essa situação, porque eu acho que, por isso que eu hoje me fixei muito nessa questão de ficar em casa, eu acho que a gente ainda, pelos próximos dias, convencer todo mundo de que, gente, é isso mesmo, é ruim ficar, é isso mesmo, tem coisa legal para a gente fazer, é isso mesmo, o comércio não vai estar tratando, os dentistas não vão estar atendendo os pacientes e faturando, os comércios vão estar com queda nas vendas, parará, mas a gente precisa ter noção disso aqui para o tamanho da tragédia que a gente tem que evitar, tá? Para a gente caminhar aqui para o final, a Vera aqui, eu não estou vendo o comentário dela, acho que se aparece, Vera. A Vera deu uma boa noite. Fátima, já destravou? Acho que destravou, né? Era só o seu que estava travando, porque aqui o Rodrigo dando a boa notícia que na Figueira a população está fechando por conta própria a rodovia Oswaldo Cruz num cordão humano para impedir a descida da serra. Rodrigo, precisa de uma foto disso para a gente pôr na rede social. Dá um parabéns pro pessoal da Figueira, dizendo que eles estão fazendo isso correndo um baita de um risco. Olha só, gente, o pessoal está fechando a estrada para que não venha pessoas para Ubatuba como um todo, mas eles, ao ficarem aglomerados, um com o outro, dando a mão e etc., estão correndo o risco de se contaminar ao falar com as pessoas, etc. Mas são pessoas que estão fazendo isso para que as pessoas não cheguem aqui. Então, pessoal da Figueira, que a polícia vai aí amanhã no lugar de vocês, mas precisa de uma foto disso, Rodrigo. Se você tiver, manda aí que a gente publica aqui. Todo mundo tem que publicar para mandar isso para fora, tá? O Eric falando que o aeroporto de Guarulhos está sem vigilância e sem fiscalização, é muito preocupante, Eric. Tá o vídeo do Sato aqui, Bernardo, obrigado, eu vou publicar isso, tá? Vou ver o conteúdo, como é que tá. A live de Caraguá também. E Rodrigo, me manda o que ele fez agora à noite. O Wagner aqui, Vagnão, primeira vez que você vem, um abraço, cara, obrigado para você desde já pelo apoio que você dá pro Flávio e pra Márcia lá no Perequemirim. O Wagner comenta aqui o que muita gente acha, eu não posso falar isso aqui em público, mas que o dono da Havan não é um empresário, que ele é um 171 que já foi condenado em segunda instância por sonegação federal, que tem isso no GGN, não só no GGN, no Diário Centro do Mundo ou no Intercept, existe uma investigação autônoma sobre a história desse dono da Havan, sobre as coisas nebulosas que tem na cidade, e várias acusações a ele lá. Então ele não é um cara santo, mas na verdade eu coloquei aqui porque ele é um cara público e ele precisa ser responsabilizado. Estão aqui as lives chegando do vídeo do Sato e do coisa. Muito obrigado, eu vou ler e vou publicar. Valeu, meu irmão, um grande abraço. Tá falando aqui a Marina que perto do Bolsonaro, que o Bolsonaro está parecendo borderline, e que os governadores, os prefeitos é que estão parecendo os estadistas. Eu acho que o Bolsonaro é medíocre. Eu acho uma ofensa muito grande confundir o Bolsonaro e comparar ele com as pessoas simples e que tem essa síndrome de borderline, porque não é por isso que ele faz isso, viu? Porque o pensamento dele é um pensamento deturpado, equivocado, maldoso, e não é isso. Então, eu acho que é uma injustiça, viu, Marina, igualar Jair Bolsonaro aos pacientes borderlines que lutam tanto com essa doença psiquiátrica que é muito triste e muito difícil de se conviver com ela no dia a dia. Tá ok? Então, gente, resumindo aqui rapidinho,
para a gente poder dar tchau, né? Já estamos a 1h10 quase lá. Amanhã tem de novo às 21h30. E, gente, me sugere pauta aí, porque eu estou fazendo, na verdade, é um apanhado e vendo as coisas que eu acho mais severas para tentar interpretar, do ponto de vista político, o que as pessoas estão querendo comunicar. Mas nós temos 31 casos em Ubatuba, no Brasil 18 mortes e 1.128. A Itália, de novo, bateu um recorde muito triste. Hoje, Wuhan, primeiro dia, boa notícia, o primeiro dia sem casos. E a Nalva entrando aqui falando que na Guarani, Nalvinha, um beijo. Se cuida muito, dizendo que na rua Guarani está todo mundo em casa, está tudo fechado. E os moradores em situação de rua pedindo alimento, eu acho que nesse momento é alimentá-los, entendeu? A gente consegue ter um cuidado com eles, mas alimentá-los com comida, entendeu? E a gente vê o que vai fazer. Eu, na minha opinião, a gente devia pensar em alguma coisa de um albergue coletivo aí, um albergue para os moradores de rua irem, os assintomáticos, e a gente mantê-los lá num lugar confortável e com alimentação. Vamos pensar nisso, Nalva, de como é que a gente pode fazer, tá ok? Poxa, Beto Cardoso do Japão, um abraço, Beto, meu amigo. Tá lá no Japão, já fez um monte de comentários nas minhas publicações. Beijo, meu amigo, tudo de bom para você. Pede para guardar o pai lá em Descalvado, tá bom? E tem aqui o Alexandre já pedindo ajuda. E, Alexandre, a gente vai encaminhar, e a nossa luta é para que haja ajuda para quem está precisando de maneira comprovada. Em Caraguá, a Cássia acaba de dar notícia que são 20 casos suspeitos, 3 pacientes entubados aguardando os exames. Eu acho muito, assim, a gente precisa aguardar exame para não cair nem no alarmismo desenfreado e nem na questão da notícia falsa, de que gente que está mal por outros problemas, porque, gente, pode morrer alguém de pneumonia que não seja por coronavírus. Então precisamos ter muita clareza nisso, tá? E nessa finalização nossa aqui, a gente falou um pouco desses vídeos, tem que ficar muito fixado na gente aqui, entendeu? Vamos comentar com as pessoas, divulgar, trazer mais gente para a gente conversar aqui e tal, mas essa pressão que nós precisamos fazer para o governo federal mudar de postura, para o governo federal olhar para o povo brasileiro, para o governo federal olhar para a saúde do povo brasileiro, nesse momento se preocupar com seus filhos, com os filhos da pátria, com os filhos do Brasil. Nós precisamos cobrar disso. Quem tem relação com o deputado, cobre. Quem tem relação com... Quem tem rede social, cobre. Essa live aqui é isso, para as pessoas mandarem, para a gente fazer. A síntese do que nós estamos passando nesse momento cidadão, faz o seu papel, fique em casa. Prefeito, até agora aqui de Ubatuba está indo, mas precisamos acelerar e pensar em mais coisas, mas parabéns pelas lives, parabéns pelas atitudes, o pessoal está compromissado. Governador, precisa acelerar mais o fechamento do Estado, enfrentar o governo federal, cobrar do governo federal e a gente fazer essa questão. Tem uma boa notícia aqui que eu deixei para dar por último, para a gente ver, que tem a ver com o governo federal, e é uma boa notícia, mas a gente precisa cobrar para que seja rápido. O governo federal está falando aqui que vai disponibilizar de 5 milhões de testes rápidos de maneira nos próximos dias. Esse é um alento, porque eu já falei aqui, está todos os jornais falando, uma das formas da gente fazer o controle é testar muito rápido todo caso suspeito e, de preferência, toda a cadeia de quem teve contato com esses casos suspeitos, com pessoas suspeitas. Portanto, que cheguem logo esses 5 milhões de testes, enquanto a gente tem apenas 18 mortes, e 1.000 casos para a gente poder fazer, entendeu? Vou ficando por aqui. Dizendo que, acho que é isso, Nádia, abrir as igrejas para os moradores de rua, uma pauta de como vai ficar o abastecimento da população em geral. Vamos pensando nisso, Rodrigo, para a gente poder discutir, tá? O Beto respondendo ao cumprimento aqui. Força aqui, meu velho. Manda para mim depois por WhatsApp, Beto, como é que está a situação aí no Japão, como é que vocês estão resistindo, para a gente ter uma noção de como é que tá. Tá ok? Então, pessoal, parabéns para todo mundo que está em casa. Vamos procurar também relaxar, se divertir, assistir um bom filme, um livro. Vamos conversar entre nós. Isso aqui eu fico aguardando. Para mim está sendo excelente conversar com vocês. Eu posso
dar minha opinião, acolher a opinião de vocês, e me sinto realmente muito menos isolado, muito mais acolhido quando eu estou aqui conversando com vocês, com gente conhecida, com gente que eu estou tendo contato agora, e que é muito legal a gente tá podendo conversar, entendeu? Façam o mesmo, a gente vai bolar estratégias, e eu, na minha rotina do dia a dia aqui que eu tenho feito, o dia tem passado mais rápido, porque a partir do meio da tarde para o final, eu me dedico a me preparar com as notícias para poder passar para as pessoas que estão aqui. Portanto, beijo para todos vocês aí, um grande abraço. A gente vai melhorando aqui na comunicação, a gente vai melhorando o nosso entendimento e vendo se a gente consegue chegar para cada vez mais pessoas, para que a gente possa vencer essa epidemia com o menor sofrimento possível, tá ok? Até amanhã às 21h30, às 21h30. Um grande abraço para vocês, uma boa noite a todo mundo, uma boa noite de sono, um abraço.